Bem-vindos a mais uma live aqui do Café com Palavras. Todas as quintas-feiras estamos aqui, eu e Gisele, trazendo notícias e insights do mercado editorial. Toda quinta-feira de manhã, no Café com Palavras, nós estamos trazendo as dúvidas e respostas de perguntas que vêm da nossa audiência lá na live que a gente faz na Rede Vizinha toda quarta-feira à noite, 7h30 da noite. Então, se você não nos acompanha lá na Rede Vizinha, dá uma olhadinha aí nos nossos stories, porque sempre a gente está colocando o link para a live que acontece quarta-feira à noite, no Momento Literário, sempre 7h30 da noite. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante. Ontem a gente falou muito sobre a questão de como você escrever e publicar o seu livro com segurança. Trazemos aqui os insights, os conceitos, o dia a dia da editora NPR, como é que a gente respeita a obra dos nossos escritores. E de lá saíram 5 perguntas muito importantes e que fazem total sentido a gente trazer aqui para o Café com Palavras. Vou chamar a Gisele aqui para conversar com a gente. Gisele que está sempre com a gente aqui, fazer mais uma live do Café com Palavras recheada de muito conhecimento e de muita curiosidade em relação ao mercado editorial. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, pessoal. Todos bem? Espero que estejam todos bem. E vamos lá para mais um Café com Palavras. Vamos responder perguntas, então. Estava falando aqui para a audiência que a gente ontem na live da Rede Vizinha, né, no Momento Literário de toda quarta-feira à noite, 7h30 da noite, a gente falou um pouco sobre o tema de como você escrever e publicar o seu primeiro livro com segurança. E aí eu já vou emendar direto com a primeira pergunta, né, Gisele? A primeira pergunta que diz é o seguinte: o que diferencia a publicação independente amadora da profissional? Então, primeiro acho que a gente tem que deixar claro o que é a publicação independente. A publicação independente, ela não é necessariamente uma publicação totalmente sem editora, mas é uma publicação onde o escritor ele detém o maior poder sobre o livro dele, né? O que diferencia, então, uma publicação independente, onde o poder está na mão desse escritor, de uma publicação independente amadora de uma profissional? A publicação independente amadora é quando o escritor não faz isso por total ignorância, tá, gente? Às vezes é por uma questão mesmo de falta de conhecimento, tá? Ele faz a publicação do livro dele, ele diagrama do jeito que ele acha que tem que ser, ele publica da forma que ele acha que deve ser, que às vezes ele esquece de passar por uma boa revisão, eles por desconhecimento, ele faz uma diagramação que fica meio estranha, que não fica uma coisa, o livro dele não fica uma coisa tão bonita, ele faz uma capa que não conversa exatamente com o conteúdo ou com a mensagem que ele quer transmitir, mas principalmente ele acha que não tem necessidade de fazer os registros, a parte burocrática do livro. Eu vou registrar porque se eu mesmo vou vender, né? Já uma publicação independente, onde o controle do livro está na mão do escritor, uma publicação independente mais profissional, ele conta com o auxílio de uma equipe que vai sim dar toda essa roupagem e cuidar dessa parte dos registros desse livro, para que esse livro esteja protegido, para que o conteúdo desse escritor esteja com uma apresentação que os seus leitores vão gostar, que os seus leitores vão entender essa mensagem, então, através da edição e revisão textual. E o livro fica um livro, por mais que seja uma publicação independente, ele fica um livro mais profissional, ele fica um livro, às vezes, mais vendável, com uma roupagem, uma aparência melhor, não fica parecendo aquela coisa, sabe, trabalho de escola que, ficou legal, então eu vou vender? Sabe, aquela coisa meio jogada. Então, mantém-se, né, a gente, enquanto editora, voltada para escritores independentes, o controle do livro fica na mão desse escritor, o escritor tem voz durante todo o processo, o escritor tem vez de fala durante todo o processo, mas nós damos todo o direcionamento profissional, principalmente na questão dos registros, para que esse livro
ele esteja na melhor condição possível para atrair os leitores, para que os leitores queiram conhecer mais esse escritor e ele possa, principalmente, obter o maior lucro possível, que é o que a gente conversa muito com os escritores, que ele possa obter o maior lucro possível com esse material, com esse livro que ele está disponibilizando, né, Jeff? Muito importante nessa questão da produção independente amadora e comparando aí com a profissional, né? Obviamente, quando você começa a jornada do escritor, talvez isso não faça tanto sentido porque você está querendo só colocar sua obra para o mundo, né? Mas a partir do momento que você queira garantir uma segurança, um plágio, para que, se você tem um método, é muito importante você buscar uma ajuda profissional como a editoria NPE, né, Gisele? E aí a gente tem, né, um método que traz todo esse conhecimento, toda essa organização, desde a página em branco até o dia tão sonhado por cada escritor, que é o dia do lançamento, né? É o método EPV. E aí eu vou pedir para você explicar para a nossa audiência aqui o que é exatamente o método EPV. Então, pessoal, o método EPV, que é o método de escrita, né, escrita com a publicação, posicionamento, não, o P de publicação e posicionamento, principalmente, e o V de vendas. Então, é um método que a gente trabalha com os nossos escritores durante o período que nós estamos trabalhando com os livros deles, aonde a gente trabalha dentro do pilar E, de escrita. Então, a gente trabalha a edição e a revisão textual, a gente trabalha as mentorias de escrita junto com os escritores para auxiliar ele durante todo esse processo de escrita. A parte da diagramação, a parte da criação da capa, deixar o livro prontinho. Enquanto isso, a gente já vai trabalhando com esse escritor o segundo pilar, que é o pilar do posicionamento. Por quê? Porque é de extrema importância que as pessoas saibam que você é um escritor, que você está produzindo alguma obra. E aí é onde a maioria erra e impacta no último pilar, que é o pilar de vendas. De que forma que a gente trabalha com os escritores dentro desse pilar de vendas? A gente trabalha ensinando e explicando para o escritor como é que ele vai promover a pré-venda do livro dele, como é que ele vai montar aquele dia do lançamento, como é que ele vai convidar as pessoas para esse lançamento e, principalmente, como é que ele vai continuar vendendo após esse lançamento, porque a vida do livro não acaba. O ciclo e a vida desse livro, ele não deve acabar no lançamento. Ele tem que continuar sendo trabalhado, sendo vendido. Mas então assim, pode dar um exemplo de como é que isso acontece? Vou trazer um exemplo de um livro que ele que não seria um livro tão comercial, vamos dizer assim, num primeiro momento. É um livro, sei lá, sobre um assunto de uma palestra. A gente ajuda o livro no pilar E. A gente ajuda na parte da escrita para que essa mensagem desse livro seja bem trabalhada, para que as pessoas que lerem esse livro vão entender exatamente o que essa pessoa está querendo trazer. Dentro do pilar P, a parte de posicionamento, alavancando a autoridade dessa pessoa, para que as pessoas entendam que, além de, né, lembrando que eu estou falando de um livro que não seja tão comercial, mas alavancando que essa pessoa tem sim conhecimento para falar desse assunto, que ela é um palestrante, mas principalmente ela é um palestrante e escritor, para que as pessoas entendam que ela tem um livro que também trabalha as coisas que ela palestra. E por fim, como é que ela vai ofertar este livro, que não seria um livro do tipo, eu cheguei na livraria para buscar exatamente esse assunto. Não, é um livro que vai ser às vezes vendido nessa palestra, ou que vai ser vendido junto com a palestra, naquele momento em que a pessoa está palestrando, que ele é um reforço dessa palestra. Então a gente consegue trabalhar esses pilares do EPV em qualquer tipo de livro, com qualquer tipo de escritor. Se for um escritor de fantasia, a mesma coisa. Nós vamos trabalhar a partir da escrita para entender que a história ela tem um começo, um meio e um fim que faça sentido, que não se perca no meio da história. O posicionamento, onde essa pessoa vai dizer assim, olha,
Eu tenho um livro, eu falo do meu personagem dessa forma, eu falo do meu personagem daquela forma, a minha história vai ser dessa forma ou não, como é que ela vai contar para o mundo que ela é um escritor e o que ela está trazendo. E na parte das vendas, de que forma ela vai trabalhar, que grupos ela vai abordar, como é que ela vai produzir um lançamento para esse livro. Vai ser online, não vai ser online? Tudo vai depender do teor. Então, assim, o nosso método ele é trabalhado dentro da editora NPE de uma forma muito individual, analisando cada caso com as suas particularidades. O método, a base do método é o mesmo, mas nós trabalhamos aqui dentro de forma, como é que eu posso dizer, de forma muito particular, dentro de cada um dos assuntos, de forma muito... Me ajuda com a palavra, Jeff. Personalizada. Personalizada. Essa era a palavra que estava me fugindo. De forma muito personalizada dentro do assunto de cada escritor, né? E assim, né, dentro do método EPV, escrever, posicionar e vender, o esteio, a espinha dorsal desse método é fundamental que esteja no posicionamento. E por que eu digo que no posicionamento? Porque se você não se posiciona como escritor, se você não se posiciona dizendo que você tem um livro para vender, de nada vai adiantar você escrever um livro e deixar guardadinho lá na gaveta. Ou de nada vai adiantar você escrever um livro, oferecer e ficar na estante para decoração. Então, quando você se posiciona, você gera o conceito de autoridade. Você vira uma autoridade naquele assunto que você está escrevendo no conteúdo daquele livro. E aí, quando você escreveu, se posicionou, a venda ela fica mais fácil. E como muito bem colocado aqui pela Gisele, a venda ela continua sempre que você se posiciona. A venda não termina na noite de lançamento, onde é o maior erro da maioria dos escritores, que acha que lançou, agora todo mundo sabe que eu tenho um livro e agora é só achar que o livro se vende sozinho, né? E aí você trouxe, dentro do método EPV, essa questão do posicionamento e trouxe aqui o exemplo de alguém que tem uma mentoria, um método que foi criado por esse escritor, né? E aí, para garantir a segurança do plágio, por exemplo, de que as outras pessoas não copiem o teu método, a tua mentoria, existe uma questão da proteção autoral, a proteção da propriedade intelectual. E aí eu vou perguntar para você, né, a terceira pergunta aqui da live, que é: por que a proteção autoral é tão enfatizada? Então, pessoal, aí a gente entra na divisão entre o que divide os profissionais dos amadores, né? Como eu falei ali no comecinho, essa questão dos registros, tá? O método é meu, eu escrevi o livro, eu fui lá, busquei uma gráfica, imprimi, mas não fiz registro, não registrei código ISBN, não fiz ficha catalográfica porque eu achei que não era importante. Aí você entende que você está disseminando o teu conteúdo, entregando ele no formato de um livro. E a pessoa tu pode atender, tanto, né? A gente sempre espera que as pessoas estejam atendendo as pessoas com as melhores das intenções, mas se tiver uma pessoa mal intencionada, que ela olha aquele livro e diga assim, ó, opa, mas esse livro aqui, o assunto é legal, o assunto é bacana, é interessante, mas eu tô vendo que ele não tem registro nenhum. Então eu copio esse livro e vou lá e publico. E daí na minha publicação tem data, tem o número do CPF do livro, que é o código ISBN, e aí você vem e diz assim, opa, mas esse livro é meu. E onde é que está registrado que esse livro é seu? Né? Então é por isso que é tão importante quando você cria um livro, seja ele qualquer um que seja ele de uma história infantil, seja ele mas principalmente quando você está apresentando para as pessoas o seu método de pensamento e tudo mais, que esse livro tenha sim um registro, né? O registro do código ISBN, que ele diz que aquele livro é desse determinado autor, que ele foi publicado neste ano, publicação com o mesmo teor que aconteceu depois disso, você tem provas para mostrar que, opa, esse conteúdo é meu, você está me copiando, então eu vou te processar porque você está me copiando, né?
é um protetor contra o plágio? Não, não é. Mas ele é uma prova. Ele é uma prova física de que aquele material é realmente seu. Então é por isso que é tão importante que o seu material, o seu manuscrito, o seu livro, ele seja assim registrado para que você tenha essa prova física, que se acontecer qualquer coisa, se alguém tentar se apropriar da sua propriedade intelectual, né? Não é uma propriedade de inteligência artificial, pessoal, é uma coisa completamente diferente. O intelectual é o que você produziu com a sua própria cabeça. Ela tem sim o direito de ser protegido, mas para você conseguir ter essa proteção, o ideal e o recomendado fortemente é que essa produção intelectual sua seja registrada através do código ISBN. A partir do código ISBN, a gente trabalha com a ficha catalográfica que vai mostrar para as pessoas exatamente do que se trata o seu livro. Então tem ali aquele quadradinho, não está ali à toa. Ele está ali para mostrar que o seu livro de finança não vai parar numa estante de culinária. Ele está ali para mostrar que o seu livro de experiência pessoal não vai parar numa estante de ficção, entendeu? O seu livro de memórias não vai ficar lá dentro de uma estante de livros de ficção, porque é a sua história. Então, esses registros, eles mostram para as pessoas o que de verdade é o seu livro e de que forma ele vai se apresentar para o mundo e mostra e prova que ele é de verdade seu, né? É muito importante nessa questão da proteção autoral, né? Principalmente citar que o Brasil é um dos países no mundo que está mais preocupado com relação a essa questão da propriedade intelectual. O que é a propriedade intelectual? É algo que vem do intelecto. O que é algo que vem do intelecto? É a criação de um método, de uma mentoria que foi feita por alguém humanizado, por um humano, por uma pessoa que criou através do conhecimento de anos de experiências, através de anos de estudo, né? E aí é tão importante, né? Por isso que é tão importante você ter essa proteção autoral, para que você tenha, como muito bem colocado aqui pela Gisele, essa garantia de que você consegue reconhecer que aquela obra literária é sua, né? Vai evitar o plágio? Não, vai inibir, porque se existe uma proteção autoral, se você tem um registro de direito autoral, o que acontece? Você tem como provar que aquela obra é sua, aquele método é seu. Então, por isso que a gente enfatiza tanto essa questão de você ter, sim, o registro de direito autoral, para que você possa utilizar quando necessário. Já aconteceu, né? Talvez fique mais claro para a nossa audiência aqui, o registro de direito autoral em músicas, em quadros, né, que foram pintados por grandes pessoas que reconhecem que aquela composição, aquela obra, ela é daquele autor, daquele artista, digamos assim, né? Então, você como escritor também é um artista das palavras. Por que não ter o registro do direito autoral, né, Gisele? Nós vamos agora para penúltima pergunta do livro, e depois a gente vai falar na última pergunta sobre o que engloba, o que a gente está ofertando na Black November, né? Durante o mês de novembro, para que você se torne escritor da sua própria história, né? E aí a pergunta que talvez seja a maior dor de todos. Escrevi, estou me posicionando, mas eu não sei vender, Gisele. A editora NPE ajuda nisso? Como é que a editora NPE ajuda as pessoas nesse processo de venda? Você pode explicar um pouquinho? Posso. Então, como a gente falou ali antes, a gente tem o pilar do E, que é o que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho, da questão do nosso Black November. Ele está dentro principalmente do nosso pilar do E, né? A gente tem o pilar do P, do posicionamento, então, e o pilar de V, de vendas. O pilar do posicionamento e o de vendas, ele está intimamente ligado, né? Porque a gente ensina e explica para os nossos escritores como é que eles devem se posicionar, como é que eles devem falar dos livros deles. Durante as nossas conversas, a gente vai trabalhando isso com eles. No pilar do V, de vendas, a gente passa para o escritor e a gente explica para ele como ele vai entrar em contato com a audiência dele para ofertar o livro dele, como é que ele vai abrir aquele momento de pré-venda para que as pessoas comprem os livros antes.
até antes desse livro estar impresso. Então, como é que ele vai montar essa audiência que vai estar presente, muitas vezes, dentro do lançamento dele? Como é que ele vai organizar? A gente explica como é que o escritor vai fazer toda essa parte do marketing pessoal dele, do marketing do livro dele. Ah, vocês fazem o marketing do livro para mim? Ainda não. Vamos deixar bem claro que ainda não, porque 2026 está aí e muitas novidades vão vir dentro da nossa editora. Então, esse pode ser uma das novidades que pode vir no ano que vem, né? Mas a gente explica e dá todo o caminho. Nós temos escritores que depois de a gente ter toda essa conversa, toda essa orientação, ela vende o livro dela até para o frentista do posto. Tá? Por quê? Porque a gente explicou para ela e a gente, né, em várias reuniões, a gente conversou com ela, explicou para ela, a gente disse, ó, você é mulher, você carrega a bolsa, sempre tenha um livro seu dentro da sua bolsa, porque se você falar que você é escritora, gente, 95% de certeza que a pessoa vai dizer assim, poxa, tu é escritora, tu tens um livro teu aí para eu ver? Tu tens um livro teu aí para tu me vender? Então, ela já vendeu o livro até para o frentista do posto. E a história do pai dela, de uma pessoa que as pessoas nem conhecem. Então, assim, a minha história, não sei se alguém vai querer ler, eu não sei se alguém vai querer comprar a minha história. Se você falar da sua história da forma correta, trazendo né, mostrando para a pessoa o que essa história vai ensinar, de que forma essa história vai transformar, as pessoas compram sim o seu livro, as pessoas elas querem ter o conhecimento e elas querem ser transformadas pela sua história. Então a editora trabalha com você toda essa parte de explicação, de que forma que você vai ofertar o seu livro sem ser chato, de que forma que você vai vender. Se você estiver palestrando, de que forma que você vai apresentar o seu livro durante uma palestra? Se você participa de algum grupo, de que forma que você vai falar do seu livro sem parecer chato, sem parecer que você está empurrando? É o famoso venda sem vender, né? Então, de que forma que a gente faz? A gente trabalha, então, isso dentro do nosso pilar V, do nosso método EPV, que é o que a gente trabalha com os nossos escritores aqui dentro da editora, né, Jeff? E assim, né, pessoal? Muita gente diz assim, vender é um dom. Não, vender é um método, gente. Eu estou à mercê de que daqui mais 2 meses está 5 anos no empreendedorismo, mas não é por ser empresário, por nós sermos empresários, que a gente sabe vender mais do que você. Na realidade, vender, você já começa a negociar contigo, vende o seu tempo a partir do momento que você abre os olhos todos os dias de manhã. Então, o que você precisa, sim, é aperfeiçoar a técnica de venda do seu livro, é aperfeiçoar a técnica de venda do seu produto ou serviço. E falando em venda, né, Gi, a gente traz ao longo, né, a gente tem um compromisso o propósito de transformar pessoas escritoras da sua própria história, né? E aliado a esse propósito, nós temos o compromisso, no mês de novembro, de facilitar ou de auxiliar as pessoas a se tornarem escritoras da sua própria história, com o curso Escritor de Primeira Viagem, que ele passa por 4 pilares principais aqui. O primeiro pilar é a questão da validação da estrutura, onde você vai validar a sua ideia, escrever e estruturar os capítulos e as ideias centrais do seu livro, para que você possa partir para a jornada da escrita do seu livro, definindo objetivos e metas. Depois, o segundo pilar é a escrita focada, onde você vai ter técnicas de vencer o bloqueio criativo com disciplina e finalizar o seu manuscrito no tempo que for mais propício para você, seja de 30, 90, de 100 dias, o tempo que for necessário para que você possa fazer esse livro acontecer. E aí a gente avança um pouquinho do método da escrita e fala um pouquinho do P e também do V. Né? Quando a gente fala do P de publicação, de se posicionar, a gente vai, no curso Escritor de Primeira Viagem, explicar para você como é que funciona o processo de revisão, de diagramação, de como você pode buscar a opinião de outras pessoas para realizar os ajustes sugeridos, que a gente chama de leitores beta. E ainda no último pilar, a gente fala um pouquinho sobre a publicação e a venda, né?
com o livro pronto, com a capa desenhada, que é um outro bônus que a gente dá para o escritor de primeira viagem. A gente vai deixar o seu livro pronto para venda em uma plataforma digital. Mas, Jefferson, vocês falam tanto em livros físicos. O objetivo do escritor de primeira viagem é fazer com que você se torne escritor da sua própria história e tenha um livro publicado, mesmo que seja na versão digital. E essa versão digital ela vai fazer com que você se torne escritor da sua própria história, junto dentro do escritor, né? E aí, para ajudar você a fazer a venda, né, a se preparar para a noite, o dia tão esperado que é o dia do lançamento do seu livro, nós temos um checklist de lançamento, onde a gente vai mostrar o guia, o passo a passo, o que você precisa fazer, o que você deve fazer, o que não deve fazer, para que o dia do lançamento do seu livro seja um dia memorável, né, Gisele? E aí eu vou pedir para te falar um pouquinho mais sobre o que é o escritor de primeira viagem, falar dos bônus que a gente tem e quanto que vai custar tudo isso para quem quiser se tornar escritor da sua própria história. Então, pessoal, o escritor de primeira viagem, como eu falei antes ali, ele está mais focado principalmente no nosso pilar E de escrita, né? Escrita e a publicação. Então, a gente traz, como já falou, nessa questão dos módulos, como é que você vai estruturar o seu capítulo, como é que você vai pensar no título do seu livro, no título dos seus capítulos, de que forma que você vai organizar a sua escrita dentro do seu livro, porque isso facilita a gente a liberar a questão dos bloqueios. Quando a gente sente aquele bloqueio, e agora eu não sei como continuar, a gente tem uma aula lá para explicar essa questão de como continuar, de que forma que você pode buscar inspiração, isso tudo está lá dentro desse curso, né? E por que vocês estão oferecendo a parte da diagramação, a parte da criação de capa e tudo mais? A gente até trabalha ali a questão dos registros e tudo mais. Para que você possa, sim, tentar, né? Pode terminar o seu primeiro manuscrito e possa sentir um pouquinho o gosto do que é ser o escritor da sua própria história. Gi, mas aí eu vou conseguir terminar o meu livro ali, vou conseguir mandar para uma gráfica? Aí já há uma diferenciação que daí vem o que a gente falou ali antes, o que é o amador e o que é o profissional. Você vai conseguir terminar o seu livro e deixar ele estruturado de uma forma que ele vai estar pronto no formato de livro digital. Tá? Dentro do livro Escritor de Primeira Viagem, você consegue chegar na finalização do formato digital do seu livro. Tá? Por que não a gente ensinar você a deixar ele pronto para a gráfica? Porque cada gráfica, pessoal, tem a sua particularidade. Então, seria muita coisa para a gente conseguir colocar ali dentro desse curso para entender todas as micro particularidades de cada gráfica e de N situações que envolvem daí a impressão de um livro, tá? Mas a gente tem toda essa parte de como é que você vai conseguir deixar o seu livro pronto para vender de forma digital, como o Jeff já falou, encontrar o que você vai pedir para uma pessoa avaliar quando lê o seu livro, de que forma que você vai desenvolver essa história, de que forma que você vai fazer essa primeira revisão da sua história, de que forma que você pode conseguir colocar ele num formato através de um modelo de diagramação que tá lá disposto como um dos bônus de entrega. De que forma que você pode, às vezes, até organizar o seu lançamento digital, né? A pré-venda digital e tudo mais do seu livro através do nosso checklist de lançamento. Mas o que é uma das coisas mais legais que a gente oferece como bônus também? É o cashback. Lembra que eu falei? Tem o amador e o profissional. Para mostrar o nosso compromisso enquanto editora, para quem procurar e fizer esse curso de escritor de primeira viagem, o valor que você paga no curso é o valor que você vai receber de volta de desconto para qualquer serviço ou qualquer produto que a editora NPE estiver oferecendo para vocês, tá? De que forma? Do formato contratação de serviço editorial, contratação de algum outro curso, que no ano que vem a gente vai estar lançando uma série de microcursos, uma série de outros cursos, e talvez, quem sabe, o Jefferson, eu nem falei isso com ele ainda, mas quem sabe talvez uma mentoria de escrita em grupo para facilitar as coisas para vocês, que é uma coisa que a gente pode planejar para o ano que vem também, para que você possa trabalhar junto com outros escritores, uma comunidade de escritores, mas essa questão do cashback eu acho que é bem bacana, porque assim, ele te ajuda a entender que a gente acredita tanto no teu negócio, a gente acredita tanto no que tu tens, que você pode oferecer para o mundo através da sua história,
que a gente está ofertando, então, o valor que você pagar nesse curso de volta em algum serviço ou em alguma situação que a gente possa oferecer aqui dentro da editora, né? E se você quiser saber um pouco mais e entender um pouco mais do que é realmente esse curso de escritor de primeira viagem, manda mensagem para a gente, pode mandar no direct, pode mandar no nosso WhatsApp, ou então clica aqui no link da bio da Editora NPE, no link da bio do Jeff, e você vai ter acesso a uma página que explica um pouquinho melhor o que é o curso, e tem ali também as condições de você vir tirar qualquer dúvida que você tenha. Ah, eu fiquei em dúvida se pode me atender. Ah, eu já escrevi, eu já publiquei uma vez, esse curso serve para mim? Serve. Você pode, sim, acessar esse curso para melhorar ainda mais a sua escrita, né? Então, fica aí o convite para que você venha com a gente, né? Se torne um escritor da Editora NPE, possa contar com a gente para que você possa, sim, se tornar escritor da sua própria história, possa ter uma publicação independente, mas com um apoio e um suporte profissional, como a gente falou ali no começo da live, né? Não precisa ser feito de qualquer jeito, de forma amadora. Então, a gente está aqui para dar, sim, suporte e apoio para que o seu livro independente, que vai estar sob o seu controle de escritor, trazendo para você autoridade, trazendo para você maior lucro possível, né? Fique sob o seu controle, mas com uma formatação, uma diagramação e um tratamento profissional, né, Jeff? Muito bem, né? E aí a Gisele só esqueceu de falar do valor, que é de R$ 75, mas é importante, pessoal, que vocês entendam que o curso Escritor de Primeira Viagem, ele tem o foco principal de fazer você se tornar escritor da própria história, né? Tem toda a parte de como você vai estruturar o seu livro, de como você vai ter técnicas para poder fazer a escrita focada, né? E, claro, concluir o manuscrito do seu livro. E aí, dando um passinho adiante, nós vamos mostrando com algumas técnicas como você vai poder fazer a parte da revisão, buscar leitores betas, buscar uma segunda opinião, e como um bônus especial que a gente traz aqui, a gente deixa o template de diagramação pronto, ou seja, você vai escrever seu livro no formato de um livro digital, e para que você não tenha mais desculpa de não publicar esse seu livro digital, para mostrar e trazer a questão do posicionamento, dizer que você é o escritor da sua própria história, nós também temos ali uma aula bônus onde a gente explica o design de capa, como você pode fazer o design da capa do seu livro digital, né? E por que não um livro físico, né? Como a Gisele falou aqui, existe uma série de informações que são pertinentes para que você tenha alguma ajuda profissional, no caso da editora, para ajudar. E aí, como forma de um comprometimento com você, a gente devolve os R$ 75 investidos por você, para que, se você queira, sim, publicar o seu livro no formato físico e digital, você utilize esse cashback para comprar um produto ou serviço da Editora NPE no futuro aí. Quem sabe os cursos que nós estaremos lançando em 2026 na nossa plataforma de cursos também, né, Gisele? Eu acho que era isso, né, Gisele, que tínhamos para hoje, né? Nós não somos muito de ficar aqui delongando, fazendo aquelas lives infinitas, querendo ofertar o produto, porque a gente entende que o nosso público é um público focado, que já sabe que quer escrever o livro, e ele só precisa desse empurrãozinho para se tornar escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. Gente, quero agradecer vocês que estiveram com a gente aqui. Lembrando que a Black November vai só até domingo. Esse valor de R$ 75,00 mais o cashback, mais de R$ 75,00 mais os bônus que tem ali na página de vendas do curso, só vão até dia 30. Dia 1º de dezembro ele volta ao preço normal de R$ 150,00. E aí, se você quiser ter a chance de comprar por R$ 75,00, ganhar os bônus e ganhar mais R$ 75,00, a tua oportunidade, ela termina no domingo, dia 30 de novembro. Então, pessoal, essa é uma forma de a gente firmar o compromisso de transformar você em escritor da sua própria história, oferecendo o curso Escritor de Primeira Viagem para que você possa, sim, deixar o seu legado para a posteridade. Gente, quero agradecer demais, Gisele, você mais uma quinta-feira com a gente aqui.
dizer para vocês que na próxima quinta-feira aqui a gente já está com uma nova temática, acabando o Black Friday, né, o Black November, e aí a gente vai começar a trazer para vocês o que esperar de 2026, o que a editora NPE vai te auxiliar e oferecer para que você possa se tornar escritor da sua própria história, para que você possa definitivamente tirar o livro da sua gaveta e se tornar escritor em 2026. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Obrigado, pessoal, e esperamos todos vocês na próxima quinta-feira. Um ótimo final de semana, uma ótima semana para todos e até semana que vem, né? Tchau, tchau, pessoal!